Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje, ciências. Muito bem. Vamos começar na página 136 e nós vamos até a 140, tá? Muito bem. Vamos lá, abrindo. É nessa página aqui, ó. Deixa mais pertinho pra vocês enxergarem melhor. Vamos lá? Muito bem. Desenvolvimento das plantas. Só de olhar o capítulo, né? Só de olhar a imagem do capítulo, a gente já imagina o que a gente vai tratar, né? Neste capítulo. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento das plantas. E, gente, já posso afirmar para vocês, é um dos melhores conteúdos que nós vamos ter de ciências. É muito, muito legal. Tem que prestar bastante atenção, porque tem umas partezinhas que a gente precisa entender, saber uns nomes diferentes, mas não tem importância, é um assunto muito legal mesmo, é um dos meus assuntos favoritos, tá? Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas que ficam dentro da nossa casa, as plantas, né, que ficam em praças, etc, as diferenças. Logo no início, eu vou pedir, tem até uma atividade que eu já vou até adiantar aqui, eu vou pedir para que vocês falem um pouquinho das plantas aqui nessa página, a gente vai falar um pouco dela na casa de vocês, tá? Porque aí mais pra frente a gente vai conversar mais sobre isso, as diferenças, tá? Então, nessa videoaula é mais uma introdução, tá bom, meus amores? Então, vamos lá? Muito bem. Desenvolvimento das plantas. Neste capítulo, você vai estudar os seres vivos muito importantes para o equilíbrio da nossa vida na Terra, as plantas. Gente, eu acho que eu já comentei inúmeras vezes com vocês que as plantas são importantíssimas para nossa vida, tá? Para ter esse equilíbrio no planeta Terra, tá? Como assim, Pro? Gente, a planta são seres vivos, tá? Os seres vivos não são só os seres humanos, são os animais, as plantas, tá bom? Muito bem. As plantas também fazem o processo de respiração, né? Elas respiram também. Então, vamos supor que eu esteja num ambiente onde não tem janela, tá? Não tem nenhuma janela, não tem uma porta, não tem nada. Só tem eu e uma planta. Eu consigo respirar junto com essa planta. Eu passo, né, o meu ar para aquela planta e aquela planta passa esse ar para mim também, tá? Isso mais pra frente a gente vai aprofundar logo nessa apostila mesmo, mas é só um pouquinho mais pra frente. Nós vamos falar com os nomes mais científicos, nós vamos ampliar mais essa parte. Mas eu só vou dar uma introduçãozinha. As plantas respiram, gente, tá? Elas fazem um processo de respiração, elas são seres vivos, tá? Não é porque ela tá ali, ela não se mexe, que ela não tem processo de respiração, que ela não tá ali, né, presente nesse mundo. Não é uma coisa, não é um objeto. Ela é um ser vivo, ela faz parte do nosso planeta, tá? Sem as plantas, gente, nós não conseguiríamos nada. Mais pra frente nós vamos falar sobre frutos também. E frutos, não só fruta, tá, gente? Frutos, no geral, a gente pode fazer inúmeras coisas. E a gente vê como isso é tão presente na nossa vida e a gente não percebe, porque acaba sendo rotineiro, né? Você acaba esquecendo e perdendo aquele valor. Mas eles são muito importantes, as plantas são muito importantes para o nosso equilíbrio, tá? Então, gente, o que é legal também a gente comentar já logo no início, os cuidados que nós devemos ter com as plantas, tá? Cuidado pra não pisar. Às vezes a gente tá na grama, né, em praças, o pessoal pisa. Gente, não pisa, tá? Ela é um ser vivo, ela tá ali pra equilibrar o nosso planeta, pra dar uma amenizada ali na poluição, né, pra ajudar a gente a respirar melhor. Inclusive, é legal, quem gosta muito de ir pro interior, quem geralmente viaja muito pro interior, vai conseguir responder essa. Quando nós estamos na cidade, a nossa respiração, ela é mais pesada, né? Não sei se vocês já perceberam isso. É uma respiração mais pesada. Por quê? Tem muita poluição, muitos carros, muita sujeira, muitos problemas, né? Geralmente a gente fica com rinite, sinusite, com isso, com tudo que é it possível, por conta dessa poluição, dessa sujeira, né? A gente fica mal. Quando a gente vai pro campo, pra roça,
percebam a diferença na nossa respiração. Percebam que não precisa nem muito longe, gente. Vai numa cidade do interior mesmo. Não precisa nem ir na roça. Vai numa cidade mais próxima aqui do interior. Você já vai perceber a diferença, tá? Geralmente em cidades de interior tem muito mais árvores, né? Nas ruas e tudo mais. Então a gente já vai sentir a diferença do nosso ar, tá? Às vezes é pouquinho, mas a gente já vê, é melhor para respirar, é mais tranquilo, a gente não fica com aquela sensação pesada, tá? A árvore, as plantas, né, no geral, elas estão ali, gente, para equilibrar, para ajudar a gente, para ajudar nosso planeta, tá? Elas são importantíssimas por equilíbrio, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que ter muito cuidado, regar quem tem em casa, regar com cuidado, não deixa as plantinhas morrerem, tá? Sei que às vezes acabam esquecendo, mas lembrando que elas são seres vivos e são super importantes pra gente, tá? Então reguem, tomem cuidado, tá? Não desmatem, tá bom? Então, por exemplo, se você vê uma árvore muito bonita assim na frente da sua casa, pede pro papai e pra mamãe não pedir, né, pra cortar a árvore. Deixa ali, mesmo que caia bastante folha, independente, ela é importante pro nosso equilíbrio, ela vai ser muito útil pra você, tá? Ela vai te ajudar muito na respiração, no equilíbrio da terra, tá? E além de ser bonito, né? A gente não pode descartar isso, que é lindo, né? As plantas são lindas. Tá bom, meus amores? Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, aqui que a gente já vê nesse capítulo, a gente já observa pessoas, né, as crianças, plantando, né, regando. Você vê até uma árvore aqui já com folhas, flores, bem bonito, né? Então, você vê que eles estão plantando, regando ali as sementinhas. Muito bem. Virou a página 138, aqui. Onde as plantas podem ser encontradas? Na sua casa, nas ruas, na escola, nos campos, nas grandes plantações, nas florestas, as plantas estão em todos os lugares. Se você prestar atenção, vai perceber que elas fazem parte do nosso dia a dia. Podemos ter plantas dentro e fora de casa, em vasos, em hortas, jardim e no quintal. Algumas cidades possuem parques e praças repletos de plantas diferentes para as pessoas visitarem. Observe as fotos ao lado. Estão vendo aí? Lindos, né? É legal que eu gostaria, né, na verdade, de mais pra frente, levar vocês lá na pracinha que a escola cuida, ali perto dos Salamares. O ano passado eu fui com os alunos nesse conteúdo, né, explicando um pouco sobre conteúdo. Já que agora a gente não vai conseguir, na hora que a gente voltar a gente vai. Não tem importância. Pra gente cuidar, pra gente observar, vai ser bem legal, um passeio bem divertido. E outra, a gente percebe que andando na rua, né, ali, quantos passos ali do colégio, rapidinho, na esquina praticamente. Então, olha como é importante e como tem, né, bastante ainda, bastante não, na verdade, né, confesso que deveria ter muito mais árvores, né, e elas estão em todos os lugares, gente, em todos os lugares tem árvore, muitas vezes as pessoas acabam tirando para fazer construções, que a gente já conversou sobre isso em geografia, para fazer construções, mas elas podem crescer em todos os lugares e nós podemos ter plantas em todos os lugares também. Importante a gente cuidar, tá? Vamos continuar. Muito bem. E na sua cidade, você encontra muitas plantas? Como elas são, grandes e pequenas? Pense na sua rua e no seu bairro, nos parques e nas praças que você conhece. Muitas pessoas apreciam cultivar plantas em suas casas. Possuem uma hortinha com vários temperos e vegetais comestíveis e inventam seus lares com lindos vasos de plantas ornamentais. Gente, as plantas ornamentais, que tá até aqui escrito o significado, eu vou ler pra vocês, são plantas cultivadas com o objetivo de embelezar ou enfeitar o ambiente. Olha lá, na próxima página tem aqui duas imagens para vocês verem que são plantas ornamentais. Gente, planta ornamental é aquela plantinha que a gente tem em casa, tá? Eu tenho uma plantinha, eu vou pegar rapidinho uma plantinha pra vocês. São essas plantinhas, ó, que a gente tem em casa, que elas são feitas
pra embelezar, pra deixar bonito. Alguma gente, por exemplo, aquelas suculentas, que é aquelas pequenininhas, no caso eu não tenho aqui, mas elas são... Você não precisa colocar água nela todos os dias, você coloca uma vez por semana. Elas são bem facinhas de cuidar, não precisa de muitos cuidados, né, especiais, só aguinha no momento certo, porque também não pode colocar muita água, senão, né, mata a plantinha. Então, essas são as plantas ornamentais, as plantinhas que a gente tem em casa. E as plantas naturais são aquelas que geralmente tem em praças, florestas, em parques, tá? Que são aquelas árvores, aquelas plantonas, né, bem grandonas. Geralmente as ornamentais são menores, né? Às vezes samambaia também tem, que é um pouco maior, ou umas que tem os vasos maiores, mas são mais para enfeitar. Tem muitas também, gente, que são de plástico, né? Que parece que é real, mas é de plástico. E também o pessoal usa para colocar em casa, tá? Então, as naturais são aquelas que são de praças, parques, florestas. E a ornamental, aquela que a gente tem em casa. Aquelas, geralmente, pequenininhas, que tem mais enfeites, tem mais isso, tem que ter alguns arranjos, né? O pessoal faz uns arranjos bem bonitos, tá bom? Muito bem. Falando sobre isso, tem aqui o de olho no local. É uma atividade que vocês vão fazer na casa de vocês, né, com os pais de vocês. A Pro vai ler e aí vocês respondem aí, lembrando que vocês podem pausar, não tem importância. Como vai falar uma coisa da casa de vocês, não tem aquela certo e errado. Se você não tiver na sua casa, você coloca que não tem, tá? Tem gente que não gosta de ter plantas em casa, então não tem problema, tá bom? Muito bem. De olho no local. 1. Com a ajuda de um adulto, observe as plantas de sua casa ou de seu apartamento e marque um X nas respostas. Aí você fala se você mora em casa ou apartamento. Você vai fazer um X, ok? Muito bem. B. No local onde você mora tem muitas plantas dentro, muitas plantas fora, poucas plantas dentro, horta ou outras respostas. Aí você vai ver. Tem gente que tem bastante horta em casa. Eu acho muito bacana, muito legal. Um tio do meu pai, ele mora num sítio, né? E ele resolveu plantar várias coisinhas. Então tem alface, tomate, tem tudo ali. Então ele nem precisa ir ao mercado, né, à feira, pra comprar nada. Já tem tudo ali. Achei bem legal, bacana. Infelizmente, né, quem mora em apartamento, na cidade, não tem essa facilidade, né, de ter uma hortinha em casa. Mas é uma coisa muito legal, muito bacana. E quem tem a oportunidade de ter, bem legal, né? Muito bem, vamos continuar? C. Quem cuida das plantas do lugar onde eu moro? Você ajude um jardineiro, alguém da sua família ou outra pessoa. Pessoal, é legal quem mora em prédio também falar se tem plantas nas áreas comuns do prédio, não necessariamente na sua casa. Quem tiver em casa também coloca, mas quem também tem no hall, tem ali na área comum, no parque, pode colocar também, tá? D. Com a ajuda de um adulto, escreva que tipos de planta você e sua família têm em sua casa ou em seu apartamento e selecione uma delas para desenhar no quadro abaixo. Então, vocês vão colocar qual tipo de planta vocês têm na sua casa. Se você não tiver em casa, você mora em apartamento, quiser colocar das áreas comuns também, se você lembrar quais são, pode colocar também. E depois você vai fazer um desenho bem bonito e colorido, viu? Lembra que eu falo que não existe desenho preto e branco. A gente tem que colorir sempre, né? A gente não é preto e branco. Muito bem. No finalzinho aqui, tá pedindo pra fazer uma pesquisa. Não é necessário, tá? Só faz essas atividades e a pesquisa não precisa fazer, tá bom? Bom, gente, essa é até a página 140, que é só o início, né? Que a gente vai dar pra essa apostila, para essa matéria de ciências. Aparentemente, né, vocês estão sentindo que já é bem tranquilo. É uma matéria super legal, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Posso, dou meu voto aí, dou minha palavra que vocês vão amar essa matéria, é bem legal. Tem que prestar bastante atenção, mas é muito divertida para fazer várias coisas, tá bom? Essa atividade vocês vão responder com os pais de vocês, tá? Na casa de vocês, de acordo com as plantas que vocês têm na casa de vocês. Se vocês não tiverem, não precisa responder, porque você não vai ter, né?
Se você não tiver na sua casa, você pode colocar, pro, eu não tenho em casa, eu tenho na casa da minha avó. Minha avó tem tal planta, né? Casa do meu tio, tá? Mas não deixem de fazer, tá? E pintem o desenho. Também passei, gente, uma atividade pra vocês fazerem na ficha de atividades, tá? Lembra que na minha é aqui junto, a de vocês é a fichinha, o bloquinho de atividade. É a página 77 e 78. Essa aqui, ó. Tá? Vou explicar rapidinho, é bem facinho de fazer também, gente. Muito bem. 1. Analise as imagens a seguir e escreva N para as plantas de ambiente natural. Lembrando que são aquelas que tem praças, parques, tá? Que geralmente tem ruas, são naturais. Ninguém comprou, ela nasceu ali, né? E ou para as ornamentais, que são aquelas que tem na casa de vocês. Aí tem 4 imagens, e aí vocês vão olhar e vão marcar de acordo com N, natural, ou ornamental, certo? Muito bem. Opa. 2. Na imagem a seguir, pinte as plantas ornamentais e circule os seres vivos. Então, vamos lá. Tem essa imagem aqui, certo? Vocês vão circular os seres vivos. Quais são os seres vivos que tem nessa imagem? Eu tô vendo vários seres vivos, tá? Você vai circular e vocês vão pintar as plantas ornamentais com capricho, né? Bem bonito. Então, bem facinho também. Virando a página, na questão 3, vai ficar: na sua escola há plantas em alguns lugares? Sim ou não? Lá na escola tem planta, gente. Vamos ver se vocês lembram. Vocês estão... Puxa aquela memória. Lá no fundo. Faz tempo que a gente não vai pra escola, né? Mas puxa aquela lembrança. Tem planta na escola? Pensa bem. E aí você vai escrever o que você percebeu, né? Com essas plantinhas, e vai colocar quais são as plantas, aonde tem, tá? Eu já lembrei de vários lugares onde tem planta, vamos ver se vocês vão lembrar também. Muito bem. 4. A escola que você estuda tem horta? Infelizmente não, né, gente? Se a gente tivesse um espacinho, a gente poderia ter, né? E na sua casa? Ai, quem tiver horta em casa, é legal mandar uma foto, porque é muito legal, né, gente? É difícil ter na cidade, né, pessoas que têm horta em casa, mas é muito legal. Vamos lá. Escreva o nome de alguns vegetais que são plantados em hortas e, com o auxílio de um adulto, pesquise e escreva qual parte da planta eles são. Então, vamos lá. Vocês vão... Opa! Vocês vão pesquisar um vegetal, tá? Nesse caso, gente, tá pedindo aqui para que vocês façam, para falar qual parte da planta, da planta eles fazem parte. Eu não quero que vocês respondam essa parte, eu quero só que vocês pesquisem alguns vegetais que são feitos em hortas, ok? Depois, quando nós vamos falar da parte da planta, a gente vai fazer depois, ok? Agora não é o momento, eu só quero que vocês pesquisem vegetais pra gente colocar, ok, meus amores? Eu vou anotar, deixar tudo anotadinho bonitinho, pra não esquecer. Então, vocês vão pesquisar sobre os vegetais, não que parte da planta eles são, apenas os vegetais. A parte da planta a gente vai falar depois, tá bom? Ó, beijo, morrendo de saudade de vocês. Tchau!